Salmo de número 34, versículo 19, diz assim: o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar na tua casa aqui nessa noite e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja ministrando nas nossas vidas nessa noite. Esse pequeno espaço de tempo que o Senhor possa estar nos dando uma palavra, um direcionamento para as nossas vidas, e que tudo o que nós falarmos aqui nessa noite seja para aumento da nossa fé, seja para alento da nossa alma. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nesse ambiente para falar e ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Eu descobri na minha vida dois tipos de fé que eu quero que você preste atenção. Só existem esses dois tipos de fé: a fé dispensadora e a fé sustentadora. Então diga comigo assim: a fé dispensadora e a fé sustentadora. O primeiro tipo de fé, baixe um pouquinho o fundo, por gentileza. O primeiro tipo de fé, ele tem lugar quando Deus modifica instantaneamente a nossa situação. Sabe aquele milagre que de repente você está orando e acontece? Sabe aquela situação que você está vivendo e você está usando a sua fé e de repente as coisas modificam? Esse é um tipo de fé também. Esta é a fé dispensadora, aquela que dispensa imediatamente o tipo de problema que nós estamos vivenciando. E é claro que é ótimo quando isto acontece, mas eu acredito que é preciso uma fé muito maior e uma convivência maior com Deus para ter a fé sustentadora. Então notem, estou falando de dois tipos de fé: a fé que as coisas acontecem instantaneamente, e o segundo tipo é aquela fé que nos sustenta, que nos mantém de pé. Geralmente esse tipo de fé, ela tem lugar quando as circunstâncias não mudam de imediato, mas mesmo assim você diz: Deus, independentemente do que se opuser a mim, independentemente do tempo que levar, isso não vai me derrotar. Enquanto nós praticamos fé, nós vamos também sustentando vínculos com Deus, nós também vamos sustentando intimidade com Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos, e lá no começo, lá nos primórdios, quem de nós não lembra de Abraão, que foi enviado para lugar nenhum na cabeça humana, porque quando ele perguntou para Deus, Deus deu uma ordem para Abraão, para que ele saísse da sua terra,
para que ele saísse do meio da sua casa. E quando Deus dá uma ordem, a primeira coisa que a gente quer é saber para onde, qual o nosso destino, qual a nossa direção. E o interessante é que Deus, exatamente nesse detalhe de dizer, falar sobre um lugar, sobre um destino, Deus, a única coisa que Deus disse para Abraão: saia e vá para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão teve que sair e teve que confiar em um relacionamento com Deus. Ele teve que confiar nessa caminhada com Deus, para que ele descobrisse para onde ele mesmo estava indo. Então, antes de Deus dar um destino para Abraão, Deus queria dar relacionamento. Relacionamento é mais importante do que destino. Amém? Entenda isso, porque sempre nós, quando desenvolvemos a nossa fé, nós queremos alguma coisa. Para que a gente usa a fé? A fé sempre a gente pensa que é para alcançar alguma coisa. Uns pedem um emprego, outros pedem uma solução de problemas que está acontecendo na sua casa, outros pedem soluções financeiras e tantas outras coisas que nós acabamos usando a fé, mas nós nunca paramos para pensar que de repente Deus quer que nós use a fé para ter um relacionamento com Deus. Foi exatamente isto que Deus fez com Abraão. Enquanto Abraão caminhava sem saber para onde, ele ia desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus. E para que ele continuasse com uma fé verdadeira, ele precisou manter esse relacionamento com Deus. Ele precisou caminhar de perto com Deus. É o que ajuda a gente a atravessar as noites sombrias da alma, quando você não sabe para onde ir, quando você não sabe o que fazer, e muitas vezes você tem a impressão que não vai suportar mais um dia, você não vai suportar por muito tempo o que você está vivendo. Então você tem que se abraçar a alguma coisa, e aí você tem duas opções: se abraçar ao desespero ou se abraçar à fé. Tem muita gente que nessa hora, nessa encruzilhada da vida, se abraça ao desespero. Não são poucas as pessoas que estão vivendo desesperadas hoje em dia. Não são poucas as pessoas que, por não saberem qual o próximo passo, se desesperam. Mas a fé, amados, é isto. É uma caminhada sem a gente saber o destino final, crendo em quem está nos conduzindo, crendo em quem está nos levando, crendo em quem está nos direcionando. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi caminhando com Deus, ao ponto de já não importar para onde ele ia, ao ponto de já não importar qual seria a terra que ele se estabilizaria, porque ele estava caminhando com Deus. Quando é que a gente começa a se tornar vencedor de verdade? Quando a companhia se torna mais importante que o destino, quando a presença de Deus na nossa vida se torna mais importante do que para onde Ele possa nos levar, do que Ele possa nos dar,
quando isso começa a acontecer e quando você tem esse tipo de atitude, a adversidade não tem nenhuma chance mais com você. Você pode estar passando o que estiver passando, você pode estar vivendo o que estiver vivendo, mas se o que importa para você é a presença de Deus, é o relacionamento com Deus, isso vai ditar muitas coisas na tua vida. E além disso, em geral, não são as adversidades que causam os nossos problemas, mas sim como nós reagimos às adversidades. É aí que está todo o sentido. Como é que você lida com as situações que chegam na tua vida? Como é que você lida com os problemas? Como é que você lida com as dificuldades? Por exemplo, tem pessoas que um pequeno problema, minúsculo, pode derrotá-lo, pode derrubá-lo. Eu conheço muita gente com problemas minúsculos, desesperados, angustiados, desistentes. Conheço muita gente que por causa de uma unha encravada quer morrer. Eu conheço muita gente com problemas muito pequenos, querendo retroceder até mesmo da fé. Aprenderam a lidar com grandes problemas que para muita gente parecem intransponível, como mortes na família, como doenças incuráveis, divórcio, falência e inúmeras outras calamidades, e mesmo assim ficarem felizes e em paz. Por que que isto acontece? Porque essas pessoas decidiram ter uma atitude de paz, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às dificuldades. Elas acreditam que as coisas vão mudar e elas estão determinadas a ter uma vida vitoriosa. Então lembre-se que viver vitorioso é uma determinação que acontece aqui dentro do nosso coração. Pessoas determinadas chegam, pessoas determinadas alcançam, pessoas determinadas têm sucesso. Tudo acontece dentro do teu coração. Se você é uma pessoa determinada a ser feliz, nada nessa vida pode derrubá-lo, nada nessa vida pode destruí-lo. E quando você enfrentar a adversidade, você precisa lembrar a si mesmo que aquilo que está tentando derrotá-lo pode muito bem ser o que Deus usará se você lidar com a adversidade da maneira certa. Então note, às vezes situações que você acha negativa pode ser a ponta de uma grande virada, de uma grande transformação na tua vida. Às vezes o início de uma grande transformação está no meio de um grande problema. Então basta nós pararmos, respirarmos e dizer: espera aí, o que de bom que eu posso tirar dessa situação? O que eu posso enxergar no meio dessa adversidade? O que nós precisamos entender, amados, é que Deus, Ele prometeu que transformará os seus transtornos, os seus desafios em degraus para o sucesso. Então, se Deus prometeu, fique sempre ciente que chegou um grande problema. Eu sempre penso que atrás de um grande problema tem uma grande promoção, tem uma grande vitória. Deus, Ele quer fazer coisas novas e incomuns na nossa vida, e Ele está em busca de pessoas que confiem nele de todo o coração.
Confiar em Deus de todo o coração é saber que mesmo a situação estando adversa, mesmo a situação parecendo estar fora de controle, e você estar vivendo momentos que você acha que como filho de Deus não deveria viver, você acha que como servo de Deus isso não deveria estar acontecendo na tua casa, é você entender que para tudo existe um para quê. Parar, respirar, não murmurar e entender. Então, diante de situações que a gente não entende, a melhor forma é a gente pedir sabedoria para entender as maneiras de nós aprendermos, nos aperfeiçoarmos, nos prepararmos para as coisas que ainda nem chegaram na nossa vida, é através da adversidade. Adversidades não nos matam, adversidades nos modelam, amados. As adversidades não nos destroem, as adversidades nos habilitam. Então entenda que a adversidade frequentemente ela nos empurra em direção ao nosso destino divino. Foi quando a gente olha para a Bíblia, foi na adversidade do esquecimento, em uma cadeia que José se encontrou com o seu destino. Vamos analisar, se José não estivesse na cadeia, ele não conheceria o copeiro do rei, que mais tarde foi o homem que fez conexão entre um prisioneiro e o faraó da época. Um homem insignificante não fez uma conexão com um homem mais poderoso. Como? Através da adversidade. Se nós olhássemos, nós poderíamos dizer assim: poxa, mas José não é um escolhido de Deus, José não é um homem temente a Deus, que ama a Deus, por que ele está passando por essa adversidade? Entenda que às vezes as grandes conexões de Deus estão no meio das nossas grandes adversidades, amados. Só que nós precisamos ter um coração de servo para entender isto, para compreender o que está vindo para a nossa vida. Foi na adversidade que Pedro e João se tornaram discípulos de Cristo. Se aquele barco não estivesse vazio naquele dia, Jesus jamais teria entrado no barco deles. Então notem uma adversidade que fez a conexão da vida deles. Foi na adversidade que Israel descobriu a primeira juíza mulher, chamada Débora, que ajudou a Israel a ter grandes vitórias diante de grandes inimigos, com grandes estratégias. Foi na adversidade, diante da fome e diante da escassez, que Ruth encontrou Boaz, o seu libertador. Olha quanta coisa boa veio através da adversidade. Foi na adversidade e empurrado pela dúvida se era Jesus ou não no meio da tempestade, que Pedro desceu do barco para ter a maior experiência da sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, às vezes nós precisamos de um pouco de problema. Você já orou para Deus pelos problemas que você está enfrentando? Quem gostaria de crescer esse ano? De romper? E de que maneira você está orando? Já parou para se ouvir? Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou tão cansado com a vida que eu estou vivendo, eu estou tão cansado com os problemas que eu estou vivendo,
Pense, dê uma analisada. Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente por causa da tua falta de disponibilidade? Então o que nós temos que fazer? Se a gente quer viver, esse ano é um ano profético, nós estamos profetizando desde do começo do ano, que é o ano dos céus abertos. O que eu posso fazer, pastor, para que verdadeiramente esse céu aberto seja derramado sobre a minha vida, seja derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, nos inundando de bênçãos, seja mais disponível? Aprenda isso, ofereça simplesmente a Deus o que você tem, porque se você der a Ele o pouco que você possui, Ele aceitará e multiplicará. A multiplicação que você sonha e deseja, muitas vezes está naquilo que você não oferece. Entende isso? Você não permite ter um coração aberto para oferecer. Quando você entende isso, você entende que a todo momento é uma oportunidade de romper e de crescer. E você vai entender que oferecendo, Deus fará mais pela sua vida do que você jamais sonhou ser possível. Então a grandeza está na disponibilidade. Vamos falar essa primeira verdade? Levante sua mão e diga assim: Deus me ensina a ser mais disponível para o teu reino. Amém? Eu estou convencido, queridos, que um dia nós olharemos para trás e nós contemplaremos o que nós julgamos ser a pior coisa que poderia nos acontecer e percebermos que Deus utilizou até mesmo aquele período de adversidade para nos aperfeiçoar, para nos moldar e nos preparar para as boas coisas que viriam. O importante, amados, não é você receber bênçãos. Quem aqui já recebeu bênçãos neste lugar ou em outro lugar? Você já recebeu? Agora sejam sinceros, quantos de vocês já receberam bênçãos na igreja que não estão mais na sua vida? Você recebeu, mas não estão mais. Seja sincero. Levante a mãozinha, quero ver, só quero ver. Você já parou para pensar por que essas bênçãos vieram, mas não permaneceram? Por que essas bênçãos chegaram, mas não ficaram? Porque você não estava preparado para essas bênçãos. E se nós não estivermos preparados para aquilo que Deus traz até nós, nós acabamos perdendo. Adversidades não nos matam, adversidades nos modelam, amados. As adversidades não nos destroem, as adversidades nos habilitam. Então entenda que a adversidade frequentemente ela nos empurra em direção ao nosso destino divino. Foi quando a gente olha para a Bíblia, foi na adversidade do esquecimento, em uma cadeia que José se encontrou com o seu destino. Vamos analisar, se José não estivesse na cadeia, ele não conheceria o copeiro do rei, que mais tarde foi o homem que fez conexão entre um prisioneiro e o faraó da época. Um homem insignificante não fez uma conexão com um homem mais poderoso. Como? Através da adversidade.
Se nós olhássemos, nós poderíamos dizer assim: poxa, mas José não é um escolhido de Deus, José não é um homem temente a Deus, que ama a Deus, por que ele está passando por essa adversidade? Entenda que às vezes as grandes conexões de Deus estão no meio das nossas grandes adversidades, amados. Só que nós precisamos ter um coração de servo para entender isto, para compreender o que está vindo para a nossa vida. Foi na adversidade que Pedro e João se tornaram discípulos de Cristo. Se aquele barco não estivesse vazio naquele dia, Jesus jamais teria entrado no barco deles. Então notem uma adversidade que fez a conexão da vida deles. Foi na adversidade que Israel descobriu a primeira juíza mulher, chamada Débora, que ajudou a Israel a ter grandes vitórias diante de grandes inimigos, com grandes estratégias. Foi na adversidade, diante da fome e diante da escassez, que Ruth encontrou Boaz, o seu libertador. Olha quanta coisa boa veio através da adversidade. Foi na adversidade e empurrado pela dúvida se era Jesus ou não no meio da tempestade, que Pedro desceu do barco para ter a maior experiência da sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, às vezes nós precisamos de um pouco de problema. Você já orou para Deus pelos problemas que você está enfrentando? Quem gostaria de crescer esse ano? De romper? E de que maneira você está orando? Já parou para se ouvir? Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou tão cansado com a vida que eu estou vivendo, eu estou tão cansado com os problemas que eu estou vivendo, de ir além. Mas vocês sabiam que crescimento traz problemas? Sim ou não? Você já orou para Deus, em vez de pedir crescimento, você dizer: Deus, me dá grandes problemas? Problemas são sinais de crescimento. Nós lidarmos com uma igreja de 200 membros é uma coisa, um problema até razoavelmente fácil, mas nós lidarmos com 2.000 pessoas é um problema maior. Sim ou não? E se eu dissesse assim: eu quero que a igreja cresça, mas eu não quero problemas, eu estaria fazendo uma oração errada. Muitas vezes você está pedindo da maneira errada. A Bíblia diz assim, que muitas coisas que nós não recebemos é porque nós não sabemos orar. Às vezes a única maneira de Deus te impulsionar é tirar você da zona de conforto. E todas as vezes que Deus nos tira da zona de conforto, é problema chegando. Sim ou não? São dificuldades que chegam na nossa vida. Só que às vezes a gente precisa desse empurrão. Eu, quando olho para a minha vida mesmo, eu vejo que se Deus não tivesse me expulsado da minha zona de conforto, eu, quem sabe, provavelmente, eu nem estaria aqui ainda. E vocês com certeza nem teriam ainda a comunidade Aviva. Foi um desconforto que me trouxe para cá. Sempre antes de Deus te promover a algo novo, a desafios novos, Ele vai te levar a um tempo de desconforto. Ele vai te levar a um tempo que poderá fazer você crescer.
Ele faz como a águia. Sabe como a águia tira os seus filhotes do ninho? Os filhotes vão crescendo dentro do ninho e eles vão se acomodando dentro do ninho. A ave sabendo, a águia sabendo disso, ela já constrói o seu ninho com espinhos. Por cima dos espinhos, ela coloca uma lã de carneiro ou qualquer outro animal, aonde fica ali bastante confortável. Mas à medida que os filhotes estão saindo e a mamãe quer que eles saiam do ninho para aprender a voar, a primeira coisa que ela faz é tirar o conforto do ninho. Então ela tira a parte de cima do ninho e o ninho fica um ninho só de espinhos, obrigando os filhotes a sair do ninho. Então pense, Deus também é assim, irmãos. Quando Deus permite que o desconforto chegue na tua vida, não é para te destruir. Não é porque Ele não te ama, porque Ele não te abençoa. Não, é porque Deus quer que você dê voos mais altos. É porque Deus quer te levar a um novo nível. Então, em vez de você ficar procurando demônios no meio da adversidade, procure Jesus no meio da adversidade. Jesus estava no meio daquilo que eles achavam que iriam morrer. Já parou para pensar que de repente Deus está no meio daquilo que você acha que vai te destruir? Já parou para pensar que de repente a maior adversidade que você está vivendo pode ser o maior crescimento que está chegando na tua vida? Pode ser a maior bênção que está chegando na tua vida? Então vamos fazer a segunda afirmação dessa noite. Levante a sua mão, diga assim: Deus me ensina a te ver no meio da adversidade. Diga: Deus, muito obrigado pelos grandes problemas que eu estou enfrentando, porque todo o problema denuncia que bênçãos maiores estão chegando na minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Você estava tão desesperado, tão angustiado, e de repente Deus está tentando te mudar de posição. Deus está tentando te tirar do lugar da mediocridade, tentando fazer você crescer e romper. Deus, Ele deseja que o nosso desenvolvimento seja constante, e às vezes Ele emprega um pouco de adversidade ou de tensão para nos fazer avançar, e Ele deixará que a tensão o empurre, o distenda para tirá-lo da sua zona de conforto. Ele sabe exatamente quanto você pode suportar. Deus sabe. Então, se Ele sabe quanto você pode suportar, lembre-se que o que você está passando não é para te destruir, mas é para te aperfeiçoar. A luta, Ele está lhe conferindo forças, e além disso, Deus, Ele conhece os dons, Ele conhece os talentos, Ele conhece tudo que Ele inseriu em cada um de nós, e Ele sabe do que você é capaz, e Ele sabe o que é necessário para extrair o melhor de você. Assim como acontece na prensa das oliveiras, né? Os melhores óleos da oliveira são tirados diante das melhores prensas. Então entenda isso. Quando você estiver se sentindo pressionado, lembre-se que Deus está querendo extrair o melhor de você. Eu sempre procuro, amados, andar no limite máximo daquilo que Deus
pode usar através de mim. Eu procuro usar tudo que eu tenho. Vocês veem aqui, eu prego, eu canto, eu toco, eu chuto, faço gol de cabeça, bato o escanteio, faço gol de pênalti. Por quê, amados? Porque eu aprendi na adversidade que Deus quer usar tudo que nós temos. Deus quer usar, tem muita gente que de potencial, não fique muito tempo, amados. Entenda que óleo parado é óleo estragado. Tem coisas, milagres extraordinários que poderão acontecer através da tua vida, mas só vão acontecer quando você começar a usar o que Deus colocou em você. Aprenda isto. Na igreja, quando você chega num corpo como a igreja, principalmente nós que estamos começando, seja disponível. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? De que maneira eu posso ser disponível? De que maneira eu posso fazer parte dessa história? Entenda que para fazer parte dessa história, você precisa arregaçar as mangas. Ontem nós contávamos para os meninos que tudo isso aqui foi nós que fizemos sem nunca entender de carpintaria. Nós fizemos todo esse tablado aqui sem nunca entender um dom que veio do céu. E nós descobrimos que nós éramos capazes, mesmo sem ter experiência, mesmo sem ter nunca batido um nível, mesmo sem nunca ter cortado uma chapa, mas quando nós começamos a fazer isso, nós vimos que nós éramos capazes. Você é capaz de muito mais do que você está fazendo. Aprenda a se desafiar e você verá as muitas maneiras que Deus pode te usar ainda nesse tempo. Amém? Então, mais uma vez, levanta a sua mão e diga assim: Deus, eu abro o meu coração para ser usado nesse tempo. Eu sei que tem muita coisa em mim que ainda nem aconteceu, mas vai acontecer, porque eu vou disponibilizar a minha vida para que o Senhor use e abençoe outras pessoas através de mim. Amém? A melhor coisa na vida, amados, é quando você descobre que você é capaz de coisas que você nunca imaginou que seria capaz de fazer, através da tua disponibilidade. Aprenda isto, seja disponível. Nós estamos começando uma igreja, tem disponibilidade para músico, tem disponibilidade para dança, tem disponibilidade para diáconos, tem disponibilidade para mulheres, tem disponibilidade para homens. Pastor, qual é o meu lugar? O teu lugar é o lugar da disponibilidade. Como é que eu descubro o meu dom? Servindo. Tem gente que vai começar no louvor e o seu lugar é lá com as crianças. Tem gente que vai começar lá com as crianças e o seu lugar é no louvor. Tem gente que vai começar no louvor e o seu lugar é pregar. Tem gente que vai começar no diaconato e o seu lugar é evangelizar. É assim que a gente descobre. Eu já fui tudo dentro da igreja, amados, que você possa imaginar. E foi servindo que eu descobri que eu era pastor. Foi servindo sempre o corpo de Cristo, sempre disponível. Não tinha alguém no som, eu estou lá no som. O Gui sabe bem disso, né, Gui? Faltou alguém no som, eu estou no som. Faltou alguém na mídia, o Gui agora virou até videomaker, gente, né? Nunca tinha pego isso, e agora até nisso ele está. Por quê? Disponibilidade. Quem ganha com isso é ele mesmo. Disponibilidade. No reino você não faz aquilo que você gosta. Quando você entende isto, você cresce, a obra cresce. Aí eu só gosto de cantar, e às vezes não tem oportunidade para cantar. Aí eu só gosto de pregar, às vezes não te dão oportunidade para você pregar.
Então entenda, olhar para a obra, o que eu posso fazer para fazer parte dessa história? Disponibilidade. Quando você faz isso, Deus te abençoa. Quando você faz isso, Deus te engrandece e Ele agrega muitas coisas na tua vida. Ele te abençoa de muitas formas. Amém? Esta obra só começou por causa da multiforma que Deus plantou dentro de mim. Por quê? Porque nós não tínhamos músico, eu era músico. Nós não tínhamos diáconos, eu e a pastora, diácono e diaconisa, nós dois. Nós não tínhamos nada. E foi dentro da multiforme que Deus colocou dentro de mim, que Ele colocou a habilidade de nascer uma igreja. Às vezes as tuas coisas poderosas estão aí, irmãos. Ofereça as tuas mãos. Diga a Deus o que eu posso fazer. Mas não é assim só falar para Deus. Deus usa pessoas, essa igreja tem pastores. Chega para a pastora, pastor, o que eu posso fazer? Chega para mim, o que eu posso fazer? De que maneira? Não me deixe de fora. Como eu conversava com o Lori, ele disse que vendo a bateria ali, o pastor me queimava o coração. Amém, é assim que tem que ser. Se você vê alguma coisa na igreja que não está sendo feita e poderia ser feito pelo teu dom, coloque o teu dom à disponibilidade. Sirva. Enquanto tem uns que estão se pesando para a obra, Deus levanta muitos outros que têm o coração no reino. Esses aí são os filhos que Deus se comprasse. É aqueles que olham e dizem: de que maneira eu posso servir? De que maneira eu posso fazer? De que maneira eu posso cooperar com essa missão? É assim. Tiagão chegou: pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Está aí essas lâmpadas instaladas aí, porque ele disse: pastor, eu sou eletricista. Fala: então tá. Chegou, eu sempre digo que soldado no quartel, negão, quer serviço. E aí gostei de chegar e ver ele aqui junto com o Chayan, e olha só que bonito que ficou a casa de Deus. Disponibilidade. Se coloque, seja disponível. Não foi bom se sentir útil ao reino? É maravilhoso, amados, saber que existe uma obra acontecendo e você foi o instrumento que Deus usou. Deus quer usar cada um de vocês nesse tempo. Deus quer usar o teu barco como usou o barco de Pedro. De repente, nos servir pode ser o teu maior encontro da tua vida. Pode ser a mudança que Deus está trazendo para a sua vida quando você apresentar as tuas mãos. Amém? Chegou na casa, você está vindo de muitos lugares, aqui é o lugar que a gente gosta, que você sirva a Deus, que você ame a Deus. Falava com os meninos, a nossa oração é que Deus traga pessoas de coração disponível para o reino de Deus. Não se acanhe, amém? Ninguém aqui é profissional de nada. Todos nós somos servos, estamos aqui para servir, estamos aqui para amar a Deus com aquilo que Ele depositou em nós, amém? Às vezes eu chego em casa, já acontecia isso muitas vezes, eu chegar em casa, principalmente quando nós trabalhava com libertação, a pastora sabe disso, eu deitava no chão porque eu não aguentava, de tão cansado. Mas muitas vezes, uma vez eu cheguei, deitei no chão assim, no tapete de casa, estava cansadíssimo, e falei para o pastor: eu vou tomar um banho. Quando eu tirei a minha camisa, ela lembra até hoje, eu larguei em cima da cama, a camisa parecia que estava pegando fogo. Quanto mais você serve a Deus, mais unção Ele deposita em você, mais capacidade Ele deposita em você. Amém? Glória a Deus. Vamos servir a Deus juntos nesse tempo? Vamos fazer dessa igreja uma grande igreja, não pelo número de pessoas, mas pelo nosso coração de servo, de fazermos as coisas para o Senhor. É assim que acontece. Vocês viram domingo? Se todo mundo trabalhar, falta espaço. Vamos fazer isso acontecer nos domingos.
não ficar em casa, trazer os nossos familiares, convidar, trazer os nossos convidados. Nós somos uma grande igreja, nós estamos pequenos, mas nós somos uma das maiores igrejas dessa cidade. E estamos começando, e você pode nos ajudar a escrever essa história. Saber que você esteve lá no começo. Eu lembro, não é a melhor coisa dizer eu lembro, quando nós nem soubermos o nome de todo mundo. Hoje em dia, a melhor coisa do começo é o que eu sei, cada um aqui, a maioria de vocês pelo nome. Vai chegar o tempo que eu não saberei o nome de todo mundo. E você será identificado pela maneira que você serve. E glória a Deus por isso. Amém? Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.